Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo, sejam bem-vindos ao canal focado em conhecimento. Hoje nós temos uma explicação, tá, sobre limites laterais, ok? De aplicação para a parte de engenharia. Então, nós temos a pergunta, tá, em geral era, seja f definida pela, por, né? Aí nós temos a função, tá, gente? E aí a pergunta: faça o esboço do gráfico de f de x, encontre os limites e seus respectivos intervalos, abertos ou fechados. Ok, gente? Então, no caso, o intervalo, as funções que nós temos ali é x mais 3, tá, gente? Raiz de 9 mais x ao quadrado e 3 menos x, ok, gente? Então, essas são algumas funções que estão ali com os respectivos intervalos, onde x menor do que negativo 3. Então, seria o quê? Negativo 4, negativo 5, negativo 6, tá, gente? São os valores menores. Então, vou aplicar um limite lateral onde o x tende a valores menores do que negativo 3. Por quê? Porque eu tenho a sequência, tá, para valores maiores ou iguais a negativo 3, e, né, e menores do que 3, a função raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado, tá? E a última se x é maior do que 3, tá? No caso, 3 menor do que x, nada mais é do que o x sendo maior do que 3. 4, 5, 6 e assim por diante, tá, gente? Então, nós vamos aplicar os limites laterais e tem que ter uma noção de função crescente, função decrescente, que entra a parte de pré-cálculo, ok, gente? Então, vamos lá. Então, para a primeira, que seria o limite de x tendendo a 3 negativo 3, só que pela esquerda, tá? E com valores menores, que é a nossa primeira ideia. Então, quando nós temos valores menores do que 3, eu vou substituir pela função x mais 3. Vou ter valores menores do que negativo 3. Quando eu tiver valores maiores do que negativo 3, quando eu tenho limite de x tendendo a negativo 3, só que pela direita, que seriam valores maiores, é raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado. Essa é a função, tá bem? E depois nós temos a aplicação do limite de x tendendo a 3. Primeiro, tá, gente, eu vou fazer com valores menores do que 3, que seria a mesma função, 9 mais x ao quadrado, que vai resultar no mesmo valor. E eu já explico por quê. Então, quando eu tenho valores menores do que 3, 2, 1, 0, tá, gente, eu também vou aplicar a raiz de 9 mais x ao quadrado, ok? E a última que nós fazemos lá no finalzinho. Beleza, gente? Então, continuando, nós temos o limite de x tendendo a negativo 3 pela esquerda, por valores menores primeiro. Função x mais 3. Eu vou substituir, tá, gente, por menos 3 pelo valor que está aqui. Então, menos 3. Aí a função nossa é mais 3. Menos 3 mais 3, isso aqui é igual a zero. Beleza, encontrei meu primeiro resultado. Então, quando eu tenho valores menores do que 3, meu resultado foi zero. Quando eu tenho valores maiores do que negativo 3, eu vou ter raiz de 9 mais, no lugar do x, tá, gente, eu vou substituir por negativo 3. Só que tem um detalhe, esse valor vai ficar ao quadrado. Então, tanto valores negativos quanto positivos vão chegar ao mesmo resultado. Eu estou multiplicando ele vezes ele mesmo. Negativo por negativo, positivo, tá? Então, fica raiz de 9 aí, negativo 3 ao quadrado, 9 positivo, já que negativo fica positivo. Então, positivo 9. Já que positivo com positivo fica positivo. 9 mais 9, 18. Raiz quadrada de 18, tá? Que em decimal é aproximadamente 4,24, se eu não me engano, eu já confirmo. Mas é melhor, tá, nós deixarmos esse resultado em raiz.
Porque quando nós estamos utilizando decimal, tem perda, tá? Então, quando utiliza esse decimal, tá perdendo. Se eu for fatorar, para decompor o 18, raiz quadrada de 18, é mais ou menos assim, 18 dividido por 2, já que é par, metade 9. 9 é um número ímpar, mas eu sei que o 3 vezes 3 dá 9, então eu posso dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. O 3 só pode ser dividido por 3, tá? O que resulta em 1. Qual é a resposta da minha raiz quadrada de 18? Quando eu tenho raiz quadrada a cada dois valores iguais, extraído da raiz. Então fica 3 raiz do que sobrou. O que sobrou? 2. Tá bom, gente? Então fica mais ou menos essa resposta aí. Eu já confirmo esse 4,24, ok? Então aqui, vai ficar a mesma resposta? Vai. Eu estou utilizando positivo 3, só que ele está elevado ao quadrado. O resultado é o mesmo. Tá bom, gente? Então aqui também é a raiz de 18. Como sobrou um espaço aqui, tá, gente? Eu vou aplicar agora o limite de x tendendo a 3. Agora, positivo, só que pela direita, que seriam os valores maiores do que 3. Aqui, 3 é menor do que x. Então, quando eu tenho valores maiores do que 3, eu vou utilizar a minha função 3 menos x. 3 menos. Qual que é o valor do meu x? X é 3 positivo. Positivo com negativo fica negativo, tá? Então fica 3 menos 3. 3 menos 3, zero também. Então as nossas respostas foram, tá? Quando eu tenho valores menores do que negativo 3, zero. Quando eu tenho valores maiores do que 3, também é zero. E chegamos ao resultado de raiz de 18, tá, gente? Para esses dois valores, quando eu tenho negativo 3 e quando eu tenho positivo 3. Graficamente, esse é o mesmo valor, tá? Só que agora, demonstrando no gráfico, vai ficar mais ou menos assim, tá, gente? Graficamente, eu não vou fazer tão perfeito assim, tá, gente? Fazer na mão. Então, nós temos o zero ali. O zero é a nossa referência. Valores de x positivo, x negativo, y positivo. E eu não vou ter esse y negativo, tá, da demonstração. Não tem o resultado negativo. Só que para construir o gráfico, eu tenho que ter uma noção. X mais 3 é uma função crescente. Só que eu estou analisando? Valores menores do que negativo 3. Quando eu estou utilizando valores menores do que negativo 3, no caso, se fosse um negativo 4 aqui, tá, gente? A minha resposta ia ficar negativa. Então, no caso, o meu gráfico, quando x vale negativo 3, vamos colocar aqui, tá? Negativo 3, a minha resposta é o zero. Então, fique exatamente aqui no meu gráfico. E aí, eu tenho intervalo aberto, porque era valores menores do que 3. Se eu tivesse menor e igual, aí o intervalo é fechado. Tá? E nesse ponto específico. Então, eu tenho menor apenas. Menor do que 3, intervalo aberto. Função é crescente. Significa, tá, gente? Quando eu estou utilizando, mais ou menos fica desse jeito, tá? Quando eu estou utilizando valores menores que 3, a minha função ela é crescente e as minhas respostas, quando eu estou utilizando valores menores que 3, são todas negativas, tá? Então, função crescente. Beleza. A segunda mais tranquila de resolver é essa. Quando x vale 3. Aí, 3 menos x. Esse menos x, tá, pessoal? Esse menos x indica que a minha função ela é decrescente. Então, se nós fôssemos lá no 3, está mais ou menos aqui, tentar deixar mais ou menos o mesmo espaço. No 3, positivo, meu intervalo também é aberto, porque eu tinha valores maiores do que 3, tá, gente? Só não tenho igual, então intervalo aberto. Minha função é decrescente, significa que ela está decaindo, decrescendo.
Tá bom, gente? Se eu substituo por valores maiores que 3, 4 positivo. 4 positivo menos 3 é negativo 1 na resposta. Então, também vão ser respostas negativas. E a minha função é decrescente. Tá bom, gente? Mais ou menos essa inclinação. Tá? Ok, construímos o mais fácil. A outra, tá, gente, é esse 9 mais x ao quadrado. Eu tenho que descobrir como que vai ficar ela. É uma parábola, tá, gente? É como se fosse uma parábola, porque nós temos esse x ao quadrado, nós temos a raiz que remete à parte de circunferência também, pode ser, tá, gente? Então, vou ter uma curvatura. Eu sei que a minha resposta é 3 raiz de 2 ou 4,24, só me engano, professor, deixa eu fazer aqui 1,42 vezes 3 vezes 2, 6, 4,26 mais ou menos, tá, gente? É 4,26. Vamos colocar ali aproximadamente. Deixa eu ver. Isso, 4,26, 4, deixa eu achar 4,24 ali, tá? Então vamos lá. 4,24, 4,26. Precisamos com vocês, porque eu prefiro utilizar 3 raiz de 2. Quando eu utilizo raiz, a minha precisão é exata, tá, gente? Beleza, feito isso, eu sei que esse valor é tanto para o 3 negativo quanto para o 3 positivo. Quando eu estou utilizando valores iguais. Iguais é intervalo fechado. Tá? Então, vou analisar meu gráfico até aqui. E aí, para mim descobrir a o vértice, tá, gente? O vértice, ou em qual momento a minha parábola, a minha circunferência cruza com o eixo y, eu igualo esse x ao quadrado a zero. Então fica mais ou menos assim. 9 mais zero ao quadrado. Zero ao quadrado é zero. Raiz quadrada de 9, 3. Pronto. Eu descobri mais ou menos, tá, que no 3 vai ser o meu vértice que eu tenho. Deixa um pouquinho mais para baixo, só para ficar. Que seria mais ou menos isso aqui. Tá? O meu gráfico vem, faz essa pequena parábola ali. Ok, gente? Intervalo fechado nesses dois pontos, porque eu tinha o meu igual. Tá? Então, entre negativo 3 e 3, eu utilizei 9 mais x ao quadrado. Quando eu tive valores maiores do que 3, eu utilizei a função 3 menos x. Quando eu utilizei negativo 3, valores menores que negativo 3, eu utilizei a função x mais 3. O que eu tenho que ter noção? Se tem x ao quadrado, parábola, tá? A gente pode remeter a circunferência. Se eu tenho apenas o x, ou a minha função é crescente ou ela é decrescente, já que é uma função do primeiro grau. Tá bem, gente? Então, assim que ficava essa resposta, mais ou menos, da questão. Ok?